A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 1 ao 11, que vai nos dizer assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já começo esse vídeo dizendo para você que nem todo mundo vai compreender aquilo que é espiritual. Nem todo mundo vai conseguir entender aquilo que Deus tem na sua história. É por isso, irmãos, que nem tudo nós podemos contar. É por isso que nem todas as promessas que Deus nos faz, nós podemos falar. Por mais que a gente esteja alegre por ter uma visão, por mais que a gente esteja alegre por receber uma resposta, por mais que a gente esteja alegre por Deus usar alguém para falar conosco, nem todo mundo vai entender os propósitos de Deus na sua vida. Tem muita gente, irmãos, que não vai acreditar e muitas vezes vai tentar minar a nossa fé. Se você recebeu de Deus uma palavra, se Deus deu um sonho, um projeto para você, cuidado para quem você conta, cuidado para quem você fala, porque nem todo mundo viu o que você viu, nem todo mundo ouviu o que você viu e, na verdade, nem todo mundo tem a dimensão espiritual que você tem. Você lembra do que Jesus disse para Nicodemos? Que quem é nascido de carne entende das coisas da carne, mas o que é nascido do Espírito discerne daquilo que é espiritual. Então nós precisamos, irmãos, cuidar dos projetos, dos sonhos, das visões, daquilo que Deus nos entrega. Precisamos rever a quem nós estamos abrindo os nossos sonhos, projetos, aquilo que o Senhor revela para nós. Não acreditaram nas palavras de Maria Madalena, de Joana, de Maria, mãe de Tiago. Não ouviram, irmãos, com a certeza e convicção de que aquelas mulheres estavam falando a verdade, mas eles ouviram e duvidaram. Eles ouviram e não acreditaram. Declare comigo: eu vou ter cuidado para quem eu abro os projetos de Deus na minha vida. Eu vou ter cuidado para quem eu abro os projetos de Deus na minha vida. Você lembra de José? Quando a gente fala sobre sonhos e projetos, certamente, automaticamente, a gente lembra de quem? De José. José contou os sonhos que Deus havia colocado para ele, os sonhos que Deus havia mostrado, revelado. E a Bíblia diz que não deram a credibilidade para José. Tem momentos que a gente quer, irmãos, externar a nossa alegria, porque estamos tão perplexos, estamos tão alegres, mas nem todo mundo vai estar apto. Nem todo mundo vai compactuar da mesma alegria que você. Na verdade, nem todo mundo compactua da mesma fé. Se Deus lhe deu uma palavra, Ele vai cumprir esta palavra independente se tem pessoas desacreditando. Se tem pessoas que estão querendo desmotivar você. Talvez você entrou aqui com muitos projetos e sonhos, promessas de Deus que, humanamente falando, realmente são impossíveis de acontecer.
Aí você contou para algumas pessoas que você ama e elas te desmotivaram. E elas lançaram palavras que você nunca imaginou ouvir delas. E hoje você está olhando para um lado e para o outro e perguntando para você mesmo: será que foi Deus? Será que foi Deus quem me mostrou, quem me revelou? Porque muitas vezes nós temos convicção de que foi Deus que falou conosco, mas diante das dúvidas de algumas pessoas, diante das palavras contrárias, nós começamos até mesmo a duvidar. Você sabia que a incredulidade de alguém, de alguma pessoa, pode minar a sua fé? E te fazer duvidar dos projetos de Deus? E te fazer duvidar daquilo que Deus falou contigo? Essas mulheres, irmãos, elas viram o sobrenatural acontecendo, na verdade. Elas foram as primeiras testemunhas oculares de Jesus. Neste tempo aqui, as mulheres, elas não eram testemunhas confiáveis. Então, certamente, aquilo que essas mulheres falaram parecia um delírio. Eles não creram naquilo que elas estavam falando, por mais que elas estivessem respaldadas na revelação de Jesus. Porque Jesus havia revelado como os anjos disseram para elas. Você vai ver aqui, versículo de número 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus já havia revelado, já havia prevenido que isso aconteceria. Mas mesmo assim, irmãos, os discípulos não acreditaram nas palavras das mulheres. Tem gente que mesmo Deus falando não vai acreditar em você. Tem gente que mesmo Deus revelando para ele e para ela, eles vão continuar duvidando de Deus na sua vida. Então, minha filha, aprenda a se calar, viu? Aprenda a não estar falando dos projetos e dos sonhos para algumas pessoas. Irmãos, é bem verdade que quando estamos felizes, a gente quer externar isso. A gente quer, muitas vezes, contar para quem a gente ama mais. Pare para observar. Muitas vezes, quem você ama não tem a mesma fé que você. E você não pode julgar esta pessoa por isso. É você que tem que aprender a guardar o segredo. Porque se Deus revelou para você, é porque Ele quer que você saiba. É porque Ele quer ter um nível de intimidade com você. Irmãos, tem pessoas que acabam perdendo a conexão com os céus porque fala muito, sabia disso? Tem pessoas que não recebem revelação como Deus queria revelar por causa deles mesmos, porque abre muitos lábios. Eu me lembro quando Lucas, ele sempre menciona aqui no livro de Lucas sobre Maria. Você vai observar que ele sempre fala que Maria guardava as coisas no coração, porque Maria era uma mulher sábia. Maria sabia o momento de se calar. Nem tudo você deve falar. Nem toda a revelação que Deus te entrega é para você contar para os outros. Nem todo sonho, nem todo projeto. Tem muitas coisas que não deram certo na sua vida. Tem muitas coisas que não estão dando certo por causa da sua boca. Porque você tem falado muito. Ai, irmã, mas é porque eu tô feliz. Tá feliz? Conte para Deus, minha filha. O que for para você testemunhar, Ele mesmo vai lhe mostrar. Ele mesmo vai dizer para você: pode contar, compartilhe isso com fulana, conte isso para ciclano porque é resposta. Mas o que não for, guarde. Maria guardava as coisas no coração. Isso é lindo. Que o Senhor nos dê essa sabedoria de aprender a se calar. Ai, irmã, mas eu falo para que as pessoas se alegrem juntamente comigo. Pois é, você vai ver aqui que as mulheres, elas chegaram e falaram, elas contaram, mas não deram credibilidade a ela. E é muito difícil, viu, irmãos? É muito difícil quando a gente escuta uma direção de Deus, quando Deus nos revela algo e a gente vai lá todo feliz, toda feliz contar, e a pessoa muitas vezes joga um balde de água fria em você. Tem pessoas, irmãos, aqui que Deus, Ele quer fazer crescer na empresa. Que Deus quer dar crescimento, mas você fala muito. E é para homem que eu tô falando. Porque quando a gente fala sobre falar muito, a gente lembra muito de mulher, né? Porque mulher fala muito, mas tem homem também que fala muito, viu, irmãos? Tem homem também que abre muitos lábios. E tem gente aqui que me revela o Espírito Santo que Deus quer te dar crescimento na empresa. Que Deus quer te fazer crescer, mas você tem falado demais. Você tem confiado em pessoas que não era para você confiar. Você tem contado as suas conquistas que não é para você contar, Amandaraia. Quando nós nos calamos, olha só, as pessoas ficam surpresas com o resultado. Deixa eles ver o seu resultado.
Não fique contando os projetos. Vai assinar um contrato, se cala. Isso serve para homem, para mulher. Pessoas que estão me ouvindo agora, Deus está falando contigo e dizendo: se cala. Vai comprar uma casa, se cala. Vai mudar de cidade, se cala. Vai comprar um carro, se cala. Vai trocar os filhos de escola, se cala. Meu Deus do céu, na Baia Canto, Deus está falando claramente. Aprenda a se calar. As mulheres chegaram contando, falando, claro, alegres. Mas a Bíblia diz que não deram credibilidade a elas, porque as palavras delas pareciam como um delírio. Tem gente que olha para os sonhos, para os projetos que Deus nos entrega e muita gente pensa que a gente está delirando. Muitas vezes olha para nós e começa a apontar dizendo: ela quer, ele quer. Olha, diz que Deus vai restaurar o casamento dela. Isso é ela que quer a restauração. Olha, diz que Deus vai dar um crescimento à empresa. Isso é ela que quer ser empresária, quer ter uma empresa grande. É ele que quer. Diz que vai pregar. Diz que Deus escolheu. É ele que quer pregar. É ela que quer pregar. Diz que vai ser pastor. Isso é sonho do coração dele. Isso é sonho do coração dela. Arabaia canto, arabaia cai. Tem muita gente que não entende, irmãos. Tem muita gente que não compreende. Mas os propósitos de Deus, eles precisam ser concluídos. Os propósitos de Deus, eles precisam acontecer, gostem ou não, aceitem ou não. Quando Deus designa algo para nós, irmãos, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Por isso se cale, porque os sonhos acontecerão. Enquanto muitos estavam desacreditando das mulheres, elas tinham a experiência dentro delas. Elas sabiam que aquilo não era delírio. Você sabe o que Deus falou com você, não sabe? Você sabe a promessa que Deus lhe fez. Declare comigo: eu vou ficar com a promessa que Deus me fez. Eu vou ficar com a promessa que Deus me fez. Irmãos, se Deus disse, pode ser impossível. Ele vai fazer acontecer. Se Deus falou, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Se apegue à palavra. Se apegue àquilo que Deus lhe prometeu. Não solte, não. As mulheres viram e ninguém poderia tirar isso delas. O que você viu e o que você ouviu da parte de Deus, ninguém pode tomar de você. Mas cuidado a quem você desabafa. Cuidado a quem você conta. Cuidado com quem você se alegra achando que vão se alegrar com você. Porque às vezes, irmãos, a gente abre alguns projetos achando que a pessoa vai ficar feliz, né? Mas não. Muitas vezes fica com inveja. Muitas vezes fica torcendo contra. Isso vem muitas vezes de pessoas que a gente menos espera, viu? É pessoas que se diziam amigos. É pessoas que às vezes têm o próprio sangue. Pois é. Às vezes é o mesmo sangue que inveja. José aí. José contou, com certeza, irmãos, não foi para os irmãos ter inveja. Ele contou porque ele ficou tão feliz e ele queria contar. E tem momentos que nós estamos tão felizes que a gente quer desabafar, a gente quer contar, mas Deus está dizendo: aprenda a se calar. Hoje a minha ordem é silencie. Ah, mas eu quero falar, então fala. Você vai falar e vão desacreditar, ainda vão tentar minar sua fé. Vão tentar fazer você desacreditar. Porque é assim, irmãos, que acontece. Você vai observar que as mulheres foram todas felizes, com certeza, né? Cheias de alegria ao ouvirem as palavras, ao verem o que elas viram, o que elas contemplaram, mas não acreditaram nelas. Tem pessoas que só vão acreditar quando vê. E deixe Deus mostrar. Se cale para que Deus mostre. Se cale para que Deus revele. Se cale para que Deus testifique a palavra dele na sua vida e para que ele faça acontecer. Se você se calar, você vai ver que sonhos e projetos começarão a andar. Você vai ver que muitas coisas que estavam paradas começarão a acelerar, porque existe um segredo. E o segredo hoje da parte de Deus para a sua vida é silêncio. Silencie aquilo que eu revelei para você. Silencie aquilo que eu disse que eu vou fazer na sua vida. Silencie, deixe Deus fazer surpresa. Declare comigo: eu vou silenciar e o meu Deus vai fazer surpresa. Eu vou silenciar e o meu Deus vai fazer surpresa. Deixe Deus surpreender pessoas que estão desacreditando, que estão zombando, pessoas que acham que você não vai chegar a lugar nenhum. Você não precisa mostrar nada para elas. Você não precisa falar nada. Deus fala por você.
As mulheres contaram, mas a Bíblia diz que as palavras pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Mesmo que você desabafe, algumas pessoas não vão acreditar. Mesmo que você chegue alegre, feliz e conte, pessoas não vão acreditar. Deixe tudo ser concluído. Na verdade, deixe Deus mostrar. Deixe Deus mesmo testificar. Você vai ver, meu irmão e minha irmã, que quando Deus mostra é perfeito. Jesus precisou aparecer para os discípulos e censurar a incredulidade deles. Tem pessoas que só acreditam vendo. As mulheres falaram, eles não acreditaram. Muitas vezes você vai falar e a pessoa não vai acreditar, ela só vai crer quando acontecer. Então deixe Deus mostrar. Silencie, porque Deus vai impactar sobre a sua vida. Grandes sonhos e projetos acontecerão. E Deus vai deixar muita gente impactada olhando para você e dizendo verdadeiramente, Deus é na vida dela e cumpre a palavra. Verdadeiramente, Deus é na vida dele, entrega sonhos e projetos e faz acontecer. Depois da conclusão você conta. Depois da manifestação do poder de Deus na sua vida, depois que a porta abrir, depois que você se matricular na faculdade, que der tudo certo, depois que o ministério, estiver tudo certinho, você vai e conta. Mas enquanto isso, silencie. Enquanto isso, não abra os teus lábios. Nem todo mundo está preparado para te ouvir. Nem todo mundo está preparado para ouvir os sonhos que Deus determinou para a sua vida. Se cale, porque Deus tem para você sonhos e projetos concluídos e não sonhos e projetos interrompidos por causa de pessoas que desacreditam do que Deus tem na sua vida. Acredite você, Deus revelou a você, foi você que viu, Deus falou contigo, então se apegue à palavra, porque aquilo que Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Os discípulos não acreditaram nas mulheres, mas depois que Jesus apareceu ressurreto, Jesus testificou as palavras dela. Pode deixar quem está desacreditando, pode deixar quem hoje está agindo com incredulidade, porque é o nosso Deus quem testifica o que Ele tem na sua vida. Declare comigo, eu não vou me justificar, mas eu vou deixar Deus me testificar. Eu não vou me justificar, mas eu vou deixar Deus me testificar. Quem te testifica, quem te justifica é o Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é Deus que confirma e que testifica, Pai. Senhor, tem momentos que nós precisamos nos calar. Principalmente momentos de muita alegria, Pai. Tem muitas pessoas que acham, Pai, que para ser feliz, elas precisam postar, elas precisam mostrar. Mas o Senhor nos ensina dentro da Tua palavra, Pai, que nós precisamos nos calar, que nós precisamos viver as alegrias, Pai, as confirmações, as revelações do Senhor, muitas vezes em silêncio. Nos ensina, meu Deus amado, a guardarmos a Tua palavra, Pai, porque o silêncio, ele é poderoso. Nos ensina, meu Deus amado, a falarmos somente no momento certo, ramandaraia cantorasto, e principalmente, Pai, a guardarmos os sonhos, os projetos que o Senhor nos entregou, meu Deus amado, porque aquilo que o Senhor nos revelou é para nós. Se fosse para todo mundo, o Senhor revelava para todo mundo, mas se o Senhor revelou somente para nós, Pai, é porque no momento o Senhor quer que a gente saiba, Senhor. Obrigada pelas revelações, nos perdoa, Pai, pelas vezes que falamos muito, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que contamos aquilo que não era para ser contado, que falamos aquilo que não era para ser dito. Nos ajuda, meu Senhor, a guardarmos o segredo, pois nós queremos mais revelação, confirmação dos céus para nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço que o Senhor tome aqueles, Jesus, que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, Pai,
dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, meu Senhor, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, para cada pedido, Pai, seja visitado aqui, que haja testemunho, que haja vitória, resposta, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Senhor, eu creio, Pai, que os teus filhos vão silenciar e coisas maiores serão reveladas para eles a partir de agora. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai cumprir a tua boa palavra nas nossas vidas, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, meu Deus, que eu te peço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Mas se cale sobre aquilo que Ele te revelou. Se cale sobre os sonhos, sobre os projetos que Ele entregou para a sua vida. Nem tudo a gente deve falar, e principalmente as nossas alegrias. Nós precisamos ter cuidado com quem compartilhamos alguns sonhos e projetos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.